Dando continuidade ao assunto traqueostomia clínica médica, livro Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, segunda edição, capítulo 10, traqueostomia. Vamos dar continuidade falando sobre as complicações e os cuidados de enfermagem. As complicações que não estão no livro, mas eu já deixo para vocês de antemão algumas para que vocês possam acrescentar em conteúdo, ou que, se caso vier a acontecer, vocês já tenham escutado alguma coisa com relação. Uma complicação precoce, que é a complicação que a gente logo vê, logo observa, em pouco período de cânula, em pouco período de traqueostomia, é um deles, sangramento, outro é pneumotórax, embolia gasosa, e o outro que eu tenho a apresentar para vocês é lesão do nervo laríngeo. Então, nós temos essas complicações, ainda tem mais, só para algumas, para vocês terem ideia que existem benefícios nos procedimentos, mas também existem as complicações, as intervenções, as intercorrências, que podem acontecer em toda e qualquer situação, e vocês têm que pelo menos ter ideia de algumas. Só para lembrar que a traqueostomia, ela é introduzida naqueles clientes que necessitam por alguma obstrução de vias aéreas, por alguma neoplasia, né, por alguma queimadura, né, queimadura de trato respiratório, né, em clientes que passaram por um trauma, em clientes que tiveram algum comprometimento de vias aéreas. Os cuidados de enfermagem. Cuidados de enfermagem para com esse cliente. Quando falarmos de traqueostomia, já temos que ter em vista que é referente ao sistema respiratório. E se for referente ao sistema respiratório, tudo que irá ser manuseado em questões de traqueostomia terá que ser cauteloso e estéril, porque senão a gente pode contaminar essa traqueostomia, esse sítio, e aí a gente tem uma complicação pior desse cliente. Lembrando que, eu não sei se eu falei no vídeo anterior, traqueia, ostomia é algum tipo de abertura, orifício. Então, essa abertura, essa e outras que virão, que vocês irão conhecer, ostomia. Então, traqueostomia, gastrostomia. Então, cada uma tem ostomia, que é uma abertura. Então, voltando. Cuidados de enfermagem. Quando falarmos de cuidados de enfermagem, então vou seguir um por um para que a gente possa situar do livro. Orientar sobre a necessidade de realização do procedimento. Todo e qualquer procedimento que vocês irão realizar ou farão no cliente tem que ser relatado ao cliente, tem que ser esclarecido para que ele possa permitir que o procedimento aconteça, para que ele possa ficar ciente que o procedimento vai acontecer, o procedimento a realizar deverá ser da forma que vocês descreverem para o cliente, para não ser nenhum absurdo, não ter nenhum espanto, não ter nenhum tipo de acometimento para vocês. Observar desconforto respiratório. Vocês vão observar esse desconforto respiratório através da inspeção, lembra? Inspeção e através dos sinais vitais. Lembra que eu falei lá em pneumotórax com relação aos sinais vitais? Também irão observar sinal de dor, flogísticos, sinais de dor, porque isso identifica para a gente que tem algum comprometimento ali com relação à traqueostomia dele. Então, toda e qualquer observação de desconforto, seja respiratório ou de dor, tem que ser relatado, tem que ser escrito na evolução e relatado verbalmente para a enfermeira ou para o médico. Aí é aquela situação que eu falei no vídeo lá atrás, com relação ao relato verbal. Pode ser a enfermeira ou diretamente ao médico, depende da norma hospitalar. No geral, sempre passa para a enfermeira passa para o médico e assim sucessivamente. Anotar e notificar.
rigorosamente os sinais vitais, inclusive os sinais de frequência respiratória, de dor e nível de consciência que não se encontra nos sinais vitais, mas conforme você for conversando com o cliente, você vai vendo o nível de consciência dele conforme a resposta que ele dará às suas perguntas. Realizar troca de fixação, troca da fixação da traqueostomia a cada 24 horas, eu falei isso lá atrás quando eu mostrei a traqueostomia para vocês. Se houver algum tipo de sujidade ou se houver algum tipo de, mesmo que não esteja suja, mas que esteja úmida ou molhada, tem que trocar, de suor, tá? Realizar a aspiração das vias aéreas superiores, sim, de forma asséptica. Sempre que houver secreção, realizar a aspiração intermitente, que é isso? Você vai realizar, introduzir o catéter, num geral, quando é nariz e tem um ressecamento nasal, a gente primeiro, se não tiver nenhuma intervenção a respeito, a gente coloca esse paciente em Fowler ou semi-Fowler, lava primeiro a narina, na qual você irá aspirar aquela narina, exemplo, lava essa narina aqui com soro, seringa, soro, de 5 ou até de 10, depende de cada caso, depende de cada cliente, lavo e na sequência eu venho com a minha sonda, introduzo minha sonda e venho tirando em rolha. Por que eu venho tirando em rolha? Porque ali, na ponta da sonda, eu não estou com sonda aqui no momento, na ponta da sonda, vocês vão ver que tem alguns orifícios, alguns buraquinhos. Esse buraquinho, conforme você circula, ele vai fazendo esse movimento aqui, ó, circular dentro da narina, dentro das vias aéreas superiores, fazendo com que, se tiver algum tipo de secreção em parede, em laterais, essa movimentação em rolha, assim, ela tende a passar por toda a parede e conseguir remover essa secreção que pode se encontrar aqui, ó, nas bordas. Então, a gente vem fazendo um movimento circular para que a gente possa retirar. Então, aqui vem dizendo assim, ó, com movimentos lentos, retirada em rotação. Realizar intervalos. Quando você retirar, você deixa o cliente respirar. Conta aí uns 5 ciclos respiratórios para que ele possa ter uma respiração mais agradável. E, novamente, repete-se se você perceber que ainda se encontra e tem bastante secreção. Agora, cuidado, porque essa aspiração com sonda, ela tem que ser cautelosa, porque muita aspiração pode prejudicar também as vias respiratórias desses clientes. E quando for realizar na outra narina, é a mesma coisa, lavar e introduzir, e na sequência vem retirando, circundando a sonda e puxando, para que ela possa retirar o máximo de conteúdo. Esse conteúdo que foi retirado, essa secreção, ela não pode ser descartada de imediato. Tem que deixar ali essa secreção no vidrinho, geralmente é um potinho de vidro. Ela fica nesse potinho para que outros profissionais possam observar, médico inclusive, a quantidade e a coloração e a consistência do material, e assim ele consegue visualizar, ele consegue medicar melhor o cliente. Então, não pode jogar fora de imediato. O que joga fora é a própria sonda. Utilizou, joga fora. Lembrando, se for realizar boca, depois nariz, depois boca. Por quê? Se tem alguma secreção aqui, eu puxei o máximo possível. Puxei. Depois eu vou puxar só de boca. Se eu fizer o contrário, eu desobstruir essa parte aqui, essa de cima tá obstruída. Aí quando eu for fazer a desobstrução da de cima, por exemplo, se eu faço uma rolha e não consigo captar, não consigo aspirar, ela de repente desprende e desce. Então tem que fazer o movimento tudo de novo. Tem que fazer a aspiração. Se eu fizer primeiro nariz e primeiro boca e depois nariz, eu vou ter que voltar e fazer a boca novamente. Deu para entender?
Então, primeiro faço vias aéreas superiores aqui nasais e depois vias aéreas boca, para que assim eu consiga retirar conteúdo de cima, secreção, e depois retira a secreção de baixo. Então, eu tenho pérvia, minha respiração superior aqui, e pérvia a de baixo. Outra, lembrando que boca é muito mais contaminada do que nariz. Então, boca, nós temos aí presença de saliva, dente. Então, tem pessoas que escovam bem, passa fio dental, tenta retirar o máximo de conteúdo dos dentes, entre os dentes e a própria língua, que guarda bastante bactéria. Então, imagina você passar primeiro, aspirar primeiro boca, né, a região oral e depois região nasal. Então, eu estou trazendo bactéria de baixo para cima. Lembrando que aqui é uma região menos agressiva do que boca. Então, eu faço nariz, depois vem para a boca. Manter decúbito elevado, isso eu já falei, Fowler e semi-Fowler, para que a gente possa realizar o procedimento e o paciente respirar um pouco melhor. Observar as alterações do nível de consciência também, já falei, quando eu falei de sinais vitais, da inspeção e da oralidade. Então, o nível de consciência, ele advém das respostas que o paciente te dá e da articulação desse cliente. Então, de repente, se ele falar assim, é porque algum nível, o nível de consciência está sendo atingido, o nível cerebral está sendo atingido, então a gente tem que relatar. Então, pode ter uma disartria de informações. Verificar a insuflação do cuff, mostrei para vocês o que é o cuff, nos casos de traqueostomia provisória, para manter a pressão conforme prescrição médica. Observar sinais flogísticos de periostoma, anotar e notificar enfermidades sobre a enfermeira sobre intercorrências, realizar curativos estéreis em torno da cânula de traqueostomia, anotar e notificar intercorrências do enfermeiro. Também relatei isso para vocês. Então, traqueostomia, a gente termina nesse vídeo. Até a próxima.